Bom dia a todos. Vamos iniciar a aula hoje, né? Vamos encerrar as aulas não presenciais do dia de hoje, falar brevemente sobre as principais abordagens para fazer análise elementar, principalmente de amostras inorgânicas, minérios, solos. Esse material que a gente vai mostrar hoje, que a gente vai usar, basicamente foi preparado pelo professor Marco Aurélio Zesi, que é especialista nessas técnicas, foi cedido por ele. Existe muito mais que a gente poderia falar dessas técnicas, mas a gente vai dar só uma breve introdução, uma breve palheta sobre esses materiais, esses assuntos. Nesse escopo de análise elementar, análise inorgânica, a gente tem abordagens um pouco diferentes daquelas que a gente discutiu até agora. As abordagens que a gente discutiu até agora envolvem essencialmente transferências de fases. Você remover analitos, remover interferentes das matrizes para outra fase, para uma fase extratora, que pode ser líquido, pode ser um sólido, absorvente, pode ser vapor. No caso de preparo de amostras inorgânicas para análise elementar, a abordagem mais comum envolve, em regras gerais, a destruição da matriz, a sua destruição ou por dissolução em um solvente adequado ou por abertura. O que vem a ser a dissolução neste contexto aqui? Dissolução é, como o nome diz, você dissolver a amostra líquida, sólida ou gasosa em um solvente adequado, numa temperatura essencialmente baixa, sem grandes mudanças. Você simplesmente passa o material para a solução. Obviamente, né, não são todas as amostras que você vai poder fazer isso. É uma minoria que você consegue simplesmente dissolver em água ou outro solvente para poder seguir o processamento. Pode ou não envolver uma reação química. Geralmente não envolve nesse caso. O que é mais relevante aqui a gente estudar é a abertura, que é mais geral. Né? A abertura, você essencialmente vai destruir a matriz. Você vai converter uma matriz sólida, um minério, um silicato, areia, solo, uma matriz alimentícia, uma matriz vegetal, em uma outra forma sólida, essa sim solúvel em água ou outro solvente, por reações enérgicas, por energia e ação de reagentes oxidantes, agentes redutores ou outro tipo qualquer de reagente. Então, decomposição por fusão, que a gente vai discutir mais para frente, é uma forma de abertura de amostra. É muito comum no jargão de química analítica falar como você abriu essa amostra. Quer dizer, como você converteu essa amostra numa forma solúvel em água, em algum outro solvente, para proceder à metodologia analítica. Então, dissolução essencialmente envolve solubilização. Abertura envolve, via de regra, decomposição. Não se usa mais o termo digestão. Vamos digerir essa amostra. Hoje não se usa mais esse termo. Muito bem, notem, né, que a gente não está falando de pré-concentração, de extração. Geralmente, para análise elementar, o que é mais relevante, o objetivo principal, é você chegar no final do seu procedimento de preparo de amostras com a sua amostra na forma líquida, aquosa, geralmente, mais comum, mas também solventes orgânicos e outros tipos de solventes. Por quê? A forma líquida geralmente é aquela que é mais requerida, que é compatível com a maior parte dos instrumentos analíticos que vão ser empregados para esses procedimentos. Espectrômetros de absorção, emissão atômica em chama ou em plasma, e outros, como espectrômetros de massas. Geralmente as amostras que são alvo desse tipo de procedimentos são sólidos. Então você vai ter que, via de regra, fazer aquela decomposição pré-análise. E outro aspecto importante de você converter na forma líquida é reduzir a heterogeneidade da amostra. A amostra fica homogênea a nível molecular. O que quer dizer isso? Bom, imagina uma amostra, por exemplo, de carne. Você quer determinar metais em traço em uma amostra de carne para controle de qualidade. Né? Se você olhar a nível macroscópico uma amostra qualquer de carne, ela é heterogênea. Ela tem vários tecidos. Ela tem tecido adiposo, ela tem tecidos conjuntivos, tem proteínas, a massa muscular, deve ter fase líquida no meio. E o que interessa nesses casos não é, via de regra,
Isso não é uma regra geral, cada procedimento analítico tem seus objetivos principais, mas em rotina, você determinar o bulk, você determinar o teor total de determinado metal, de determinada espécie inorgânica naquela amostra, que é o que interessa. Você tem que saber, por exemplo, se o teor de chumbo é menor que o especificado. O sujeito que vai consumir aquele alimento vai ingerir tudo. Então você tem que homogeneizar essa amostra antes da determinação. A forma mais inteligente, mais simples de fazer isso é você converter ela em uma solução. É você dissolvê-la, mas é claro, a maior parte dessas matrizes, minérios, solos, materiais biológicos, alimentos, elas não são facilmente solúveis, não formam soluções verdadeiras em água, em solventes aquosos ou outros solventes. Então você, via de regra, vai ter que usar procedimentos enérgicos para destruir aquela matriz sólida, remover orgânicos, dissolver silicatos e converter em formas solúveis ou diretamente em solução. Seja qual for a estratégia de tratamento de amostra, de preparo de amostra que você vai adotar para análise elementar, tem algumas características que são básicas, que tem que ser comuns a todas elas, que você tenta procurar. Simplicidade e rapidez são óbvias, né? Você não vai querer um método complexo e demorado. A maior parte dessas técnicas usa coadjuvantes, especialmente ácidos, bases, agentes oxidantes, e você tem que, tanto quanto possível, usar o menor volume possível, não só por economia de material, mas também para evitar problemas com concentração, você vai diluir muito na sua amostra, e também para evitar a introdução de contaminantes. É claro, quanto mais reagente coadjuvante você vai usar para dissolver uma amostra, para atacar ela, para abrir ela, maior a probabilidade de você, primeiro, introduzir contaminantes que vão estar presentes nesse material como impurezas. E segundo, mesmo macrosubstituintes desses materiais vão ser incorporados ao extrato final. Isso pode causar problemas, por exemplo, nas fusões, né, que a gente vai falar mais para frente. Você pega a sua amostra, mistura com um eletrólito, com um sal, com uma base sólida e funde aquele material, derrete aquele material. No final você tem o chamado bolo de fusão, uma massa sólida. Aquilo lá, se você usou, por exemplo, persulfato de sódio, o sódio que estava no seu fundente vai estar lá. Então você vai ter um extrato lá, uma solução final com uma concentração enorme de sódio, de sulfato. Então isso pode dar um problema. Então você tem que usar estratégias que diminuam a quantidade desses coadjuvantes. Possibilitar que você processe um grande número de amostras simultaneamente e não dá problemas de exatidão e precisão. E você vai considerar a natureza da sua amostra, do analito para selecionar o método, a concentração do analito, métodos para analitos em nível de traços seriam muito mais complexos que para macroconstituintes, qual o método que você vai usar no final para determinar esse analito, que a solução tem que ser compatível com ele, com a precisão e exatidão que você deseja. Tudo isso aí é mais ou menos óbvio, né? Não precisa pensar muito para saber isso aí. E em quaisquer desses métodos que a gente vai tratar, existem fontes de erro comuns, existem problemas comuns a todos eles que podem impor erros na análise final, nos resultados finais. O mais comum são as decomposições incompletas. Vamos supor que você quer determinar chumbo em carne. Uma estratégia comum para isso seria você submeter uma alíquota da sua amostra a um tratamento qualquer que destrua a fase orgânica e resulte no final uma solução aquosa, isenta de proteínas, de gorduras, de qualquer material orgânico, onde o chumbo esteja dissolvido na forma iônica, na forma inorgânica, para você fazer a determinação por ICP, por qualquer uma dessas técnicas que você já conhece. Se a decomposição for incompleta, obviamente você vai ter erros, você vai ter, no mínimo, interferência na determinação. O sinal medido vai ser diferente. Vai ter uma solução lá que tem traços de proteínas, de gorduras, diferente de uma solução aquosa pura, né? No caso específico de emissão atômica em chama, ICP, emissão de espectroscopia óptica, de espectroscopia eletrotérmica, né? Você vai ter todo momento da radiação não específica. Você não vai ter só emissão de radiação no chumbo, vai ter um monte de coisa emitindo radiação, vai diminuir o limite de detecção. Determinação de mercúrio por geração de hidreto, que vocês devem ter visto isso nas disciplinas normais, você vai
você não vai conseguir gerar hidreto. Você converte o mercúrio, o arsênio, o antimônio, lá, o elemento que você vai determinar no seu hidreto, são voláteis, você usa isso como recurso para determiná-los por absorção ou emissão atômica. Se tiverem impurezas redutoras, pode ser que você não consiga converter eles a hidreto, a conversão seja incompleta. E técnicas de espectrometria de massas com ionização por plasma indutivamente acoplado e técnicas eletroquímicas, você pode ter interferências por causa dos compostos orgânicos, você vai ter formação de fragmentos iônicos que podem coemitir. Então, a pior coisa que pode acontecer nesses métodos todos é você ter decomposição incompleta da sua matriz. Você achou que matou ela e sobraram resíduos, sobraram traços. Bom, existem várias estratégias que a gente pode usar para fazer a abertura dessas amostras inorgânicas e orgânicas para análise elementar, para converter os materiais em soluções relativamente limpas, onde a gente possa fazer a detecção, a identificação, a quantificação dos elementos na forma iônica ou de espécies elementares. A forma mais tradicional, mais antiga, é a chamada fusão. O que vem a ser isso? Você toma uma alíquota da sua amostra, por exemplo, cimento, argilas, né? São aluminatos e silicatos, minérios, minerais com titânio, zircônio, minerais, resíduos de minérios de ferro, aqueles resíduos de mineração, óxidos diversos. É muito difícil a gente, por exemplo, simplesmente dissolver uma amostra dessa com uma solução ácida. Então você tem que partir para a fusão. Você mistura a amostra finamente dividida com fundentes, sais, óxidos, com reagentes que, quando aquecidos junto com a amostra, eles se fundem, derretem, dissolvem a amostra na fase líquida e, ao ser resfriado, o material solidifica, mas a amostra está dissolvida nesse fundente que foi derretido, foi fundido e dissolveu a amostra. Então, essencialmente, é um processo de dissolução que muitas vezes envolve também reação, mas você não usa um solvente líquido a temperatura ambiente, você usa um sal ou um composto orgânico ou inorgânico, geralmente inorgânico, né, qualquer, que se funde, derrete, fica líquido a alta temperatura e age como solvente para essas amostras de difícil decomposição, com ácidos, com bases, que você não teria outro jeito de dissolver, de converter em solução. Como é que funciona a fusão? O que acontece, né? Bom, eletrólitos inorgânicos, sais e outros materiais inorgânicos, quando fundidos, eles são solventes poderosos. Eles são sólidos a temperatura ambiente, obviamente, a maior parte deles, raros que são líquidos, mas na forma líquida, na fase líquida, são solventes muito efetivos. Como a temperatura necessariamente vai ser alta, muitas vezes em torno de 1000 graus, mais que 1000 graus, além da solubilidade das amostras nesses fundentes líquidos ser alta, eles também vão ter reatividades muito pronunciadas, vão reagir muito rapidamente. E muitos desses eletrólitos eles já agem como ácidos ou bases livres quando na fase líquida. Um fundente muito usado, né, para decompor essas amostras, para você conseguir passar essas amostras para a fase líquida, é o carbonato de sódio, a barrilha. O que acontece quando a gente funde carbonato de sódio? O carbonato de sódio funde, gera íons carbonato e íons sódio, né, que por sua vez vão se decompondo lentamente em CO2 e um óxido em solução aquosa. Se você tem uma amostra, por exemplo, de mineral à base de silicato, que tem alto teor de sílica, cimento, qualquer material silício, é muito difícil você dissolver aquilo lá, você converter na fase líquida. Você pega uma alíquota desse material, pesa uma pequena massa, coloca num cadinho, mistura com carbonato de sódio puro, sólido, mistura bem isso aí, aquece até o carbonato se fundir. No processo de fundição, ele vai lentamente se decompondo, formando íon óxido, que por sua vez reage com o silicato, com a sílica, formando silicato.
SO3, o ânion silicato. Quando você resfria o material, vai restar sódio, íon sódio, e a sílica foi convertida em um silicato. Quer dizer, você vai ter um material sólido onde toda a sílica foi convertida em silicato de sódio, que é solúvel em água. Ou seja, você pega aquele bolo de fusão após resfriado, né? Você remove aquilo do cadinho, macera, você quebra aquilo lá, é um negócio bem duro, né? Consistência quase de uma rocha. Você moe e consegue dissolver em água. Ao final, você tem uma amostra de cimento, de minério, de argila, materiais de difícil solução que está em solução aquosa. Todos os íons metálicos, todos os elementos contidos, né, naquela amostra, idealmente vão estar presentes lá na forma de cátions e ânions em solução, e você pode, teoricamente, entre aspas, com toda a cautela, todas as limitações possíveis, pode determiná-los, identificar determinados usando qualquer das técnicas que vocês já viram, espectrometria de emissão em plasma, de absorção atômica, ICP-MS e assim por diante. Bom, geralmente você seleciona materiais fundentes para sua amostra que, além de agirem como solventes, como simples solventes, vão também reagir de alguma forma com a matriz inorgânica, formando espécies que, quando terminou a reação, quando você resfria o material, volta ao estado sólido, você consegue dissolver em água alguma solução aquosa ou compatível com o sistema analítico que você vai usar. Essencialmente, né, você vai usar fundentes ácidos, bases, acídicos ou básicos, que vão ter reações ácido-base com a sua matriz, ou fundentes oxidantes redutores, que vão oxidar ou reduzir a sua matriz. Bom, carbonatos, como que a gente mostrou anteriormente, boratos, hidróxidos, borato de sódio, bórax, ácido bórico, hidróxido de potássio é muito usado também, eles são fundentes alcalinos. Eles vão dissolver matrizes que têm um comportamento ácido, por exemplo, a sílica, né? E existem fundentes que são ácidos, né? Que têm comportamento de ácido em solução, quando fundidos. Fluoreto de sódio, fluoreto de potássio, os disulfatos, sulfato ácido de sódio, sulfato ácido de potássio, óxidos de boro, eles agem como ácidos de Lewis quando fundidos. Então, eles vão dissolver especialmente matrizes que têm propriedades de base de Lewis, vão destruir essas matrizes, vai ser quase uma reação de neutralização, formar sais que depois você dissolve em água, você obtém uma solução. E existem fundentes que são oxidantes, eles agem por reações redox. Existem fusões que são oxidantes, geralmente você mistura um fundente alcalino e um oxidante com o peróxido, né? É uma mistura, né? Muitas vezes você usa fundentes mistos, você mistura vários sais. Por exemplo, você pode misturar carbonato e carbonato de sódio e peróxido de sódio. Peróxido de sódio é um composto sólido a temperatura ambiente, claro, um oxidante bem forte, é perigoso manipular aquilo lá, né? Você tem uma fusão que é ao mesmo tempo alcalina, ela vai dissolvendo parte da matriz por dissolução com reação tipo ácido-base, mas também vai oxidando qualquer agente que tenha lá. Então, se você tem ferro 2, ele vai para ferro 3, se você tem antimônio 3, vai para 5, assim por diante. E, óbvio, também você pode ter fusões redutoras, você mistura, né, um fundente alcalino, como um borato, um carbonato, com um material redutor, enxofre elementar ou uma base, hidróxido de sódio, por exemplo, um hidreto, alguma coisa que haja como redutor. O procedimento geral para decomposição por fusão, ele é relativamente simples, é um negócio bem trabalhoso, bem chato, mas não tem grande mistério. Primeiro você pega a sua amostra, moe ela de forma bem fina, tem que ser moída com partículas finas, mistura com o seu eletrólito fundente, básico ou ácido, pode adicionar oxidante ou redutor nessa etapa. Um problema é a proporção de massas, né? Geralmente você tem que usar
há massas de fundente de 2 a 50 vezes mais a quantidade de amostra, massa de amostra. Então, isso é um negócio problemático. É uma desvantagem da fusão, decomposição por fusão simples. Né? No final, você vai chegar com uma solução com concentrações de sais altíssimas. E nem sempre isso é compatível com o sistema analítico. Você pode ter problemas aí na detecção espectrométrica de metais em nível de traço, por exemplo. Essa mistura ela é colocada num cadinho de níquel ou de platina. Aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Níquel é um material mais fácil de manipular que a platina. Ele é muito mais barato, rígido, só que ele reage com muitas coisas. Platina é inerte, mas a gente precisa dizer que platina é caríssimo, né? Um cadinho de platina pode custar o mesmo que um veículo 0 km. É bem caro um cadinho de platina. E é delicado, a platina é muito macia. Quem já manipulou um cadinho de platina, ela é quase, ela tem uma placa de platina relativamente grossa, ela tem quase consistência de papel alumínio. É um metal extremamente maleável, então é muito fácil você deformar esse cadinho. E alguns fundentes atacam a platina. Se você não... persulfato de sódio ataca a platina, persulfato de potássio, então cloretos alcalino, meio alcalino pode atacar a platina, então você pode destruir seu cadinho. É um negócio bem sério isso aí, pelo custo do material, né? Bom, você coloca lá no seu cadinho, você não usa cadinhos de porcelana aqui, você evita, porque a temperatura é muito alta e o fundente pode atacar a porcelana, você evita isso aí. Aí você aquece o cadinho até que você obtenha um líquido bem claro. A fusão é bem fácil de você acompanhar, né? No começo você vê que o material começa a fundir, ele fica turvo. Com o transcorrer do tempo, pode demorar às vezes até com umas horas isso aí, o líquido 1200 graus, ele começa a ficar bem clarinho. Aí você remove o aquecimento e espera. Vai ter que esperar até chegar à temperatura ambiente, que pode demorar horas, e o líquido vai se solidificar. Aí, para o cadinho de platina e de níquel, é fácil você remover, fácil entre aspas, né? Você remover esse bolo sólido de lá. Se um cadinho de porcelana é quase impossível você remover, você vai ter que dissolver lá dentro mesmo, para torcer para dissolver lá dentro. Quebra em pequenos pedaços e dissolve, né, o bolo resultante em água e algum ácido diluído, né? Claro, né? Se não for solúvel em água, você vai ter que trocar o eletrólito aqui. Você vai ter que usar um eletrólito que, na sua matriz, resulte sais com alguma solubilidade em água. A gente tem aqui uma lista de alguns dos fundentes mais usados para você fazer abertura de amostras inorgânicas, de amostras minerais, né? Alguns são ácidos, né? Como os persulfato de sódio, de potássio, outros básicos, o carbonato de sódio, carbonato de potássio, soda cáustica, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e peróxido de sódio. O ponto de fusão desses fundentes vai aqui de 360 até 930 graus. Quanto mais alto o ponto de fusão, em tese, mais rápida seria a reação, porque a temperatura vai estar mais alta, né? Alguns desses fundentes ácidos vão ser, obviamente, adequados para amostras onde a matriz tem característica básica, alguns óxidos metálicos, carbonatos, e fundentes básicos para amostras ácidas. Peróxido de sódio também é um oxidante, persulfato acho que também oxida um pouquinho, então esses fundentes aqui eles têm também, alguns deles, capacidade de oxidação. Na rotina, muitas vezes você faz a fusão no laboratório usa um cadinho, tripé, bico de Bunsen, ou melhor ainda, né? É muito difícil às vezes você usar bico de Bunsen para isso aí, porque a temperatura do bico de Bunsen lá não é suficiente, você tem que usar você tem que usar bicos, como aquele bico de Tyrrell, bico de Mecker, que são queimadores de gás baseados no bico de Bunsen, que dão temperaturas maiores, que são alimentados, consomem uma quantidade maior de gás e chegam a uma temperatura maior. Existem sistemas como esse aqui, que está sendo mostrado aqui, que permitem você fazer uma fusão mais controlada de vários cadinhos ao mesmo tempo. Então vocês estão vendo aqui, né, esses quadriculadinhos aqui, isso aqui são bocas de queimador. Na verdade, isso aqui são bicos de Mecker, esse tipo de queimador aqui, o conhecido bico, chamado como bico de Mecker, que dá uma temperatura maior, chega até 1500, 1600 graus, né?
Aqui tem um cadinho que está incandescente, foi colocado aqui, né? Tem um bico queimando aqui, tem a posição onde você coloca os cadinhos, ele é suportado aqui em hastes, né, de alúmina. Então você coloca esse cadinho, liga o bico. Você pode fazer vários ao mesmo tempo com controle de temperatura, de tempo de fusão. Às vezes se usa esse material, principalmente empresas, laboratórios que vão ter que fazer essas determinações de rotina, várias determinações ao mesmo tempo. Se não é rotina, geralmente o pessoal usa a fusão, faz individual mesmo. Não é uma técnica muito adequada para fazer várias análises ao mesmo tempo, é meio trabalhosa, mas ainda assim é bem usada, porque é relativamente simples. O grande problema no final é que você vai ter uma solução suja de amostra. Uma solução que tem uma grande concentração de sais e muitos sistemas analíticos não gostam disso. Bom, para amostras preponderantemente inorgânicas, matrizes como sílica, alúmina, silicatos, argila, cimento, você vai usar fusão para abrir ela. Você vai fundir com algum fundente e depois dissolver o bolo resultante. Amostras preponderantemente orgânicas, como alimentos, tecidos humanos, vegetais, já você tem que usar uma abordagem diferente. A forma mais comum envolve a destruição do material orgânico por oxidação, ou oxidação controlada em sistemas fechados, ou, de forma mais simples combustão em sistemas abertos. Você vai colocar um pouco do seu material, uma líquido do seu material num cadinho e queimar isso com fogo mesmo, queimar sob chama ou com aquecimento enérgico, né? A forma mais simples de fazer combustão é no sistema aberto em via seca mesmo, de queimar seco a sua amostra. Você pega a sua amostra seca ou seca ela, queima 450, 550 graus, a fração orgânica vai embora, como CO2, água aí, moléculas voláteis, substâncias voláteis, dependendo do heteroátomo que você tem lá, cloro, enxofre, e você obtém um resíduo, que é essencialmente inorgânico. Os constituintes inorgânicos na forma de traço, idealmente vão estar todos lá, as cinzas, né, que via de regra são solúveis em ácidos diluídos. Então você pega uma líquido de material, queima e retoma essa cinza com uma solução de ácido diluído. Você pode usar cadinho de uma série de materiais, vidro, que não é muito conveniente, né, por causa da fragilidade, quartzo, mais caro, mas mais conveniente. Mais comum é porcelana, cadinhos de porcelana, que tem um tempo de vida, se usa 5, 6 vezes, depois ele trinca, ele não aguenta muito uso continuado. Para combustão é caro, mas dá para trabalhar. Platina, zircônio, às vezes são usados para combustão, mas tem certos problemas, né? A platina você pode destruir ela, a carbonização pode ir destruindo a platina, pode ir perdendo o cadinho. As massas de amostra não podem ser muito grandes, máximo 2 gramas de amostra, né? Porque senão você vai ficar lá, vai ter perdas, né? Bom, quais são os principais problemas nessa combustão aberta, a combustão simples, né? Você pode ter perdas por volatilização. Muitos elementos em ambiente redutor, que vai estar lá dentro da chama, né? Por causa da formação de CO, de monóxido de carbono, formação de intermediários redutores, eles podem ser perdidos. Então você vai ter uma temperatura em torno de 500 graus, 500 mais ou menos 50 graus, né? E alguns elementos químicos vão formar compostos voláteis e você vai perder eles. Então, se você for determinar enxofre, numa amostra qualquer, você não pode simplesmente tentar queimar um material orgânico, que é o teor de enxofre. Você não pode abrir por combustão, selênio, fósforo, arsênio, chumbo, apesar de ser metal, ele também pode formar compostos relativamente voláteis. Os cloretos de enxofre, de chumbo, por exemplo, são relativamente voláteis. Então, se você tiver um pouco de cloro na sua amostra, cloretos orgânicos ou inorgânicos, e for determinar enxofre, e for entrar chumbo, né, desse material por combustão, você vai perder parte do chumbo, vai volatilizar. Antimônio, germânio também, talho, mercúrio, os próprios elementos são voláteis, né? Então você pode ter perda por volatilização. E também você pode ter reação com o material do cadinho, se você usar porcelana ou sílica. Platina também tem problema, não por reação com a platina. Você pode perder o cadinho de platina, dependendo ela vai ficando frágil
porque ela vai ficando granulosa, frágil, você pode perder. Mas a porcelana e a sílica, elas podem reagir com o material, com as cinzas quentes, né? E você pode ter contaminação ou perda. Essa tabela, nessa slide aqui, mostra o que pode acontecer com elementos presentes em traços, em amostras, quando você tenta abrir essa amostra, amostras orgânicas, por combustão simples em sistemas abertos. Você pode estar num caminho e queima a amostra. Dependendo da temperatura, quase todo elemento vai poder ter alguma perda. Por exemplo, aqui o alumínio, né? 400 graus, se você queimar isso a 400 graus, não tem perda. 500 graus vai ter pequenas perdas no máximo, ou nenhuma, né? Zero é sem perda. 700 graus aqui não tem dado. Alumínio é um dos mais refratários que tem. Agora, para cádmio, né? A 400 graus você não perde nada, mas a 500 graus você pode perder até 20% do cádmio que tem lá. Você vai ter erros significativos. Cobalto, ó, você, dependendo da matriz, tem zero e perda. Né? Dependendo da matriz. Se tiver cloreto na matriz, você vai perder bastante. Cromo é bem refratário. Ferro você perde por combustão. Molibdênio você pode perder bastante. Ó, zinco. Então, dependendo da temperatura e do elemento, simplesmente você não pode usar combustão em sistema aberto para abrir a sua amostra. Você vai querer determinar a estanho em cereais, né? Zinco em farinha de trigo. Você não vai poder mineralizar, converter aquela amostra em uma fase inorgânica solúvel só, em cinza, simplesmente por combustão simples. Você vai perder todo o zinco. Você vai poder usar um procedimento de oxidação ou de combustão, mas em condições diferentes, com sistemas fechados ou sistemas mais controlados. Bom, existem algumas formas, né, da gente minimizar essas perdas numa combustão aberta, né, numa abertura de amostra orgânica por combustão aberta. Uma delas é você usar aditivos. O que seriam esses aditivos? Principalmente ácido nítrico, nitratos, ácido perclórico também às vezes é usado, percloratos, mas eles são um pouco mais chatos por serem muitos oxidantes muito violentos e podem até causar explosões, né? Se você jogar ácido perclórico direto no material orgânico, ele pode explodir na sua cara, né? Muito perigoso. Mesmo ácido nítrico, você tem que tomar um certo cuidado, né? Então você umedece, você pesa a sua amostra de carne, de vegetal, aí você coloca algumas gotas de ácido nítrico, tem que ser ácido nítrico de altíssima pureza, esse é o grande problema, ou de algum nitrato e aquece. O que vai acontecer? O ácido nítrico é oxidante, ele vai acelerar a combustão, acelerar a oxidação. Ele vai começar a oxidar o material orgânico e você vai conseguir eliminar o material orgânico por oxidação em uma temperatura maior. Não vai ser tudo combustão. A maior parte do material vai ser perdido por oxidação pelo ácido nítrico. Quer dizer, você acelera a oxidação, você tem menos volatilização de elementos traço e você, por estar trabalhando em uma temperatura maior e mais rapidamente, você não tem tanto problema de reação da cinza com o material do cadinho. E também você usar cadinhos de platino ou níquel pode ser uma alternativa para minimizar esse problema, embora eu particularmente acho perigoso isso aí. Então, essa é uma alternativa. Você, ao invés de simplesmente colocar a sua amostra e aquecer ao ar para queimar, você umedece com ácido nítrico, nitrato. Tem o inconveniente de você poder estar contaminando a sua amostra, tem que ser ácido nítrico de altíssima pureza. Bom, alguns elementos têm particularidades que a gente tem que tomar em consideração quando vai determinar seus teores em amostras orgânicas usando combustão para preparar a amostra, para converter a amostra numa fase solúvel em água para fazer a determinação. Alumínio é um negócio relativamente simples. O alumínio é um elemento bem refratário. Né? Refratário quer dizer, ele não é perdido por aquecimento. O grande problema é que o óxido de alumínio a quente ele pode reagir com sílica, formar alumínio silicato, com porcelana, que também tem um alto teor de sílica, e você vai ter perda e vai atacar o cadinho, contaminação, perda. Então, nesse caso, seria melhor usar um cadinho de platina, se você for determinar alumínio. Boro é um negócio complicado, boro é muito volátil, né? Ele forma espécies voláteis. Então, o ideal, se você for determinar boro em materiais orgânicos, em carne, em peixe, em frango, tecidos, você mistura com álcali, com
um hidróxido de potássio, de cálcio, de bário. Ele vai formar borato no aquecimento e você minimiza um pouco a perda. Senão ele vai formar hidretos de boro ou óxido de boro, dependendo do acesso de oxigênio, das condições oxidantes ou redutoras que tiver no meio, você vai ter perda, né? Porque esses compostos são relativamente voláteis. Então você consegue trabalhar com essa temperatura aqui quando você adiciona. Não pode usar cadinho de sílica porque reage, porque o boro vai formar borosilicatos, né, que vai ficar lá dentro. E para retomar o bolo, né, as cinzas, para você dissolver aquela cinza para fazer boro, ácido clorídrico com ácido sulfúrico diluído. Então o que você faz? Você vai determinar boro lá em fígado de boi. Por que vai determinar boro em fígado de boi? Fígado é um tecido bem adequado para determinar a contaminação por metais, porque todos os metais vão lá para o fígado. Então você pega lá a sua amostra, né? Você pesa ela um cadinho, você vai misturar hidróxido de potássio, por exemplo, finamente dividido, em partículas pequenas, aquecer, aquilo vai perder a água, então você tem que secar antes o tecido animal, você tem que desidratar ele antes, vai acabar queimando, no processo de queima o boro vai ser convertido em borato de potássio, né? E no final aquela cinza você pode retomar, dissolver com ácido clorídrico diluído para fazer a determinação. Cálcio, né? Você vai precisar de uma temperatura de cerca de 550 graus, você pode usar um cadinho de porcelana e você usa HCl para retomar essa cinza, para dissolver a cinza para determinar cálcio depois. Pode usar também ácido nítrico, água régia. Se for fazer cálcio em sangue, né, você tem que usar ácido sulfúrico, porque vai ter ferro lá, né, quantidade grande de ferro que não vai dissolver nas cinzas. Mas também não é nada muito problemático o cálcio. Cálcio e alumínio é tranquilo. Boro tem esse negócio de perda por volatilização. Cobalto é um negócio meio chato, né, de determinar. Dependendo da sua matriz lá, o processo de combustão pode ter perdas, se tiver cloreto, se tiver halogênios, né. Normalmente você faz com cadinho de platina, cadinho de porcelana não é muito adequado. Porcelana até que dá, mas não é bom não. É melhor platina mesmo. Temperatura tem que estar nessa faixa, muito mais você tem perda, muito menos você não consegue eliminar toda a matéria orgânica. E pode dissolver com qualquer ácido diluído ou concentrado. Fósforo é muito chato, fósforo é muito volátil, né? Para você não perder o fósforo da sua amostra no processo de combustão, você vai ter uma teor de fósforo de uma amostra qualquer. Vou tentar converter ela em forma de solúvel por combustão. Você tem que adicionar algum álcali, alguma base, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de bário, na sua amostra antes da combustão. Você tem que usar uma temperatura alta. O cadinho pode ser qualquer coisa, não vai ter problema de platina, de borosilicato, não tem erro. E retomada com ácidos diluídos, HCl 1:1, resolve o seu problema. Bom, a forma mais simples da gente fazer a decomposição por combustão é um sistema aberto ao ar. Simplesmente você vai pegar um cadinho, bota a sua amostra, os aditivos que eventualmente você queira colocar, aquece ela com bico de Bunsen. O ideal seria você aquecer com bico de Bunsen para o grosso do material ir embora e finalizar numa mufla. Só que nesse caso, em forno tipo mufla, né, que você tem um controle melhor de temperatura, só que nesse caso, né, você tem que previamente você tem que queimar a maior parte do material ao ar, porque senão vai ter acesso restrito de ar dentro da mufla, você vai ter condições redutoras, o negócio não vai funcionar direito. Então, o melhor mesmo é você colocar na mufla, só depois que a maior parte do material estiver queimado, deixa a porta da mufla semi-aberta, ou usa uma mufla com ventilação e queima. Uma alternativa, nesse caso, é você usar muflas de micro-ondas, né? A gente falou, né, uso de micro-ondas, extração assistida por micro-ondas. Você também pode ter, a gente vai falar um pouco nessa aula aqui, decomposição de amostras assistida por micro-ondas. Se você exagera lá nas suas micro-ondas, você decompõe o material orgânico, né? Quando a gente fez extração para concentração, a gente não queria isso. Quando a gente quer fazer decomposição, é o contrário. A gente vai apertar o pedal lá das micro-ondas, a gente vai ter incidência elevada de micro-ondas para ter decomposição mesmo do material orgânico. E existem muflas como essas que a gente está vendo aqui, que permitem fazer a combustão induzida por micro-ondas. Você coloca seu material lá dentro, pré-queima, às vezes é bom você pré-queimar o ar, aí você joga micro-ondas,
você termina de oxidar e queimar o material orgânico por ação das micro-ondas, né? Chega a temperatura aqui, 1.200 graus, essas múvulas de micro-ondas. É um negócio muito efetivo, muito eficiente. O pessoal que trabalha com preparo de amostra, abertura de amostra baseada em combustão, gosta muito de usar esses diversos formatos de dispositivos de micro-ondas para acelerar esses processos. É uma forma bem concentrada, bem efetiva de energia. Combustão ao ar, combustão livre, sistemas abertos, certamente é um negócio simples, um negócio muito conveniente. Porém, geralmente é algo que tem dois grandes problemas. Combustão incompleta, você não consegue decompor completamente seu material orgânico, é muito suave. E também perda. Se você tenta aumentar a temperatura, você pode ter perda de elementos voláteis. Se você usa uma temperatura baixa na sua combustão, condições mais suaves, você acaba não decompondo totalmente o material orgânico. Então você tem que partir para sistemas fechados. Então, para análise mais refinada, matrizes mais difíceis, por exemplo, você determinar traços de metais em polímeros, em polietileno, polipropileno, em teflon, é muito complicado isso aí. Ou você vai usar uma técnica que não precisa abrir a amostra, uma técnica tipo fluorescência de raio-x, só que ela não tem sensibilidade. Se for traço, você tem que abrir sua amostra. A única forma de abrir uma amostra de um polímero orgânico é por combustão, por oxidação, mas é muito difícil você oxidar completamente só o ar. Então você vai ter que usar sistemas fechados. O que vão ser esses sistemas fechados? Um desses sistemas fechados é uma chamada bomba de oxigênio. Aqui a gente está vendo uma bomba de oxigênio. Isso aqui, como funciona isso aqui? Isso aqui é uma espécie de uma panela de pressão, né, feita de aço com alta resistência, assim, com alta resistência à pressão e temperatura. Você tem aqui uma seção que você pode colocar o seu cadinho, você vai geralmente usar cadinhos metálicos aqui de ouro, platina, prata. Você coloca o seu cadinho com a amostra aqui, às vezes coadjuvantes, lacra isso aqui, você tem aqui, ó, 2 eletrodos e prende um fiozinho metálico, uma resistência metálica, que vai ser usada para acender a chama. Você vai estar com um sistema fechado aqui. Então você não tem como simplesmente acender, iniciar a chama com um fósforo, com uma chama aberta. Então como você faz isso aí? Você coloca uma resistência elétrica aqui, aplica uma diferença de potencial elétrico elevada, energiza isso aqui, dá uns 200, 300 volts, isso aqui vai ficar incandescente e a amostra aqui vai ser queimada. Por que vai ser queimada? Porque você, depois que fechou, vai introduzir oxigênio a alta pressão. Oxigênio em alta pressão faz com que materiais orgânicos queimem facilmente, né? É um negócio bem perigoso o oxigênio por alta pressão. Às vezes materiais orgânicos, papel, às vezes entra em combustão espontânea, temperatura ambiente, se você fechar ele num frasco com oxigênio a alta pressão. Nesse caso aqui, você consegue oxidar por combustão completamente seu material orgânico, porque você tem uma atmosfera de oxigênio puro, pressão altíssima, você inicia aqui a chama assim. Então essas bombas, esse conceito de bomba fechada para fazer decomposição é muito usado. Nesse caso, a decomposição por oxidação. Ao invés de você queimar a sua amostra ao ar, você coloca uma alíquota bem conhecida na amostra aqui, uma alíquota pesada, coloca esse fusível aqui para iniciar a queima, fecha isso aqui, lacra isso aqui, pressuriza com oxigênio puro e inicia a queima. Você geralmente consegue decompor bem efetivamente o material orgânico. Ele queima de forma completa e rápida a uma temperatura relativamente menor do que no sistema aberto. Esses sistemas, né, de bomba de oxigênio, eles começaram a ser descritos no final do século XIX. Né? A primeira descrição, o primeiro relato de uso disso aí foi do Berthelot, um dos pais da química analítica, em 1892. Você coloca oxigênio lá a alta pressão, 25, 40 bar, compostos orgânicos são facilmente oxidados nessas condições. Então amostras de matrizes orgânicas, você simplesmente elimina a fração orgânica, só sobra a inorgânica lá nessas condições.
Você queima eletricamente, você inicia a queima eletricamente, né? Depois ela queima, a combustão vai se autossustentando, sobra uma cinza, um resíduo que você dissolve, parte para a determinação dos elementos traços que você deseja. Tem que ser de aço essa bomba, por causa da resistência, né? Da resistência à pressão, da temperatura. A capacidade das bombas vai de 50 as micro, né, até 300 ml. Obviamente, muito mais que isso é um negócio absurdamente perigoso. O copinho dela, muitas vezes, é feito de porcelana. Platina, sílica, ouro, às vezes também é usado, dependendo da sua amostra. Geralmente, você pode colocar algum aditivo na sua amostra. Por exemplo, óleo, né? Você quer determinar elementos traços em óleos, né? Uma determinação muito comum, uma determinação bem uma determinação bem usual. Você quer determinar molibdênio em óleo. Por que determinar molibdênio em óleo? Molibdênio é um aditivo de óleos lubrificantes, né? Então o que você faz? Você mistura o óleo lá para melhorar a queima. Você mistura com um pouquinho de pó de quartzo ou nitrato de amônia, né? Para ele poder queimar melhor, mais homogeneamente, porque senão o óleo líquido, né, vai formar só um filme lá em cima do cabinho, você não vai conseguir queimar ele direito com o fiozinho. Carvão também pode ser usado como aditivo, alguns polímeros. Se você for determinar metais, né, se a amostra for um metal, você pode queimar ele, né, você pode oxidar ele, e onde você cobre com parafina líquida para decompor ela a uma temperatura menor. A grande vantagem é que os voláteis são bem menos perdidos aí. Como sistema fechado, você acaba se oxidando a temperatura menor, né? E acaba sendo muito mais rápido. Então você destrói sua amostra rapidamente. O problema é que aquele fiozinho de aquecimento pode contaminar a sua amostra. Então tem alguns problemas. E um outro problema que não está escrito aqui, que é um negócio muito perigoso. Alta pressão, oxigênio, um negócio que realmente é um risco, é meio arriscado, né? Demanda um cuidado extra. Bom, as estratégias de combustão que a gente falou até agora são para determinar compostos traço pouco voláteis destruindo material orgânico por combustão. É possível também usar a estratégia de combustão para determinar elementos macroconstituintes da sua amostra, mas indo para o lado contrário, fazendo propositalmente com que eles formem compostos voláteis e recolhendo esses compostos voláteis e determinando-os gravimetricamente. A gente usa essa estratégia do tubo de combustão. Isso é usado para fazer a tal da análise elementar, análise CHN, que todo mundo acho que já viu isso aí, né? Você determinar a porcentagem de carbono, hidrogênio e nitrogênio de materiais inorgânicos, né? Como funciona isso aí? Você piroliza a sua amostra na presença de excesso de oxigênio. Então, a gente tem aqui um sistema onde tem um fluxo contínuo de oxigênio na forma de gás oxigênio. Você coloca aqui a sua amostra numa barquinha de porcelana, num cadinho chato, né, de porcelana, aquece, aqui é um forno, né? Aí você aquece essa amostra num fluxo de oxigênio a alta temperatura, ela é oxidada violentamente, é queimada, né? Então, os gases formados, todo teor de carbono, hidrogênio, nitrogênio, cloro, enxofre, ele é convertido em óxidos e hidretos gasosos, né? Então, os gases formados vão para cá, vão ser arrastados para cá. Primeiro vão passar aqui por um catalisador de platina para acelerar a queima, para queimar de vez tudo, né? Passa aqui por um outro setor aqui, onde você tem óxido cúprico. O óxido cúprico ele acelera a oxidação, ou seja, termina de oxidar. Qualquer coisa, monóxido de carbono que tenha formado, ele vai para CO2, tudo vai para a oxidação completa. Depois para um outro leito que tem uma mistura de óxido e cromato de chumbo para reter óxidos de nitrogênio, compostos sulfurados e halogenados. Aí você passa por um tubo contendo dissecante, que absorve água, um tubo que contém ascarita, a ascarita absorve CO2, ascarita é uma mistura de hidroxicarbonato de sódio, e aqui um tubo de proteção, só para evitar que resíduo saia. Qual que é a estratégia aqui? Se eu quiser determinar o teor de carbono e de hidrogênio da minha amostra, eu peso uma alíquota da amostra, coloco aqui uma pequena massa, peso esses dois tubos antes de iniciar o procedimento,
do início à combustão, queima a amostra. Gases como óxidos de nitrogênio, compostos sulfurados e halogenados são retidos aqui em 3 e 4, né? A umidade é retida aqui, a água formada é retida aqui, o CO2 formado é retido aqui. Terminou o processo, eu peso esse frasco, peso esse tubo. Pela diferença de massa entre o inicial e o final, você sabe quanto formou de água, quanto formou de CO2, e você pode calcular quanto tinha de hidrogênio e carbono na sua amostra por diferença, oxigênio, nitrogênio. Pesando esse tubo aqui, você pode saber quanto tem de nitrogênio, assim por diante. Esse conceito, né, do tubo de combustão, ele pode ser usado, além de fazer a determinação de carbono e hidrogênio nas amostras orgânicas, pode ser usado para determinar um monte de outros elementos. Por exemplo, determinação de enxofre em sistemas de tubo de combustão é o chamado método de Pregel ou método de Groth. Isso é tudo coisa muito antiga, coisa do século XIX, às vezes até tem base em procedimentos do século XVIII. São coisas já que já foram muito usadas e ainda são muito usadas, né? Como que funciona esse método de Pregel? Você usa um sistema de tubo de combustão igual que a gente mostrou anteriormente, oxida a amostra em oxigênio, só que você passa por um catalisador de platina aquecido ao rubro. Nessas condições, os óxidos de enxofre, eles são todos convertidos em SO3 e SO2, borbulha isso em água, converte esses materiais em aquiterrada, que é a água, né? Não é H2O2, converte em ácido sulfúrico, quer dizer, no final, você tem o enxofre que estava na sua amostra na forma de ácido sulfúrico em solução aquosa, quer dizer, o gás que sai, ele é convertido, o enxofre é convertido em SO3 e SO2, borbulhado em água. Aí você pega aquela solução aquosa de ácido sulfúrico que formou, aí você titula com base, faz uma titulação ácido-base, ou precipita o sulfato que tem lá com bário, formando sulfato de bário, e determina gravimetricamente. Então, essencialmente, o que você faz? No sistema anterior, você recolhia CO2 e água em tubos absorventes e pesava os dois para saber quanto formou cada um. Para determinar enxofre, você usa um catalisador de platina aquecido ao rubro no meio. Nessas condições, todos os óxidos de enxofre são convertidos em SO3 e SO2. O gás formado ele é passado, ele é borbulhado em um frasco com água. Terminou o processo, você recolhe esse frasco com água e determina o teor de ácido sulfúrico lá dentro por titulação, por volumetria, por gravimetria. Então, aí você consegue determinar quanto tem de enxofre na amostra. E esse mesmo esquema você pode usar para determinar halogênios nessas amostras orgânicas. Mas lembre que é macro, não é teletraços de halogênio, não é traço de enxofre. Você queima a sua amostra, passa por catalisador, o halogênio vai ser convertido ou nos elementos livres, exceto flúor, né? Flúor é um negócio bem chato de determinar, ele não vai ser determinado. Todo cloro, bromo e iodo que tiver na sua amostra vai ser convertida nos elementos livres, o cloro, bromo e iodo moleculares, ou em ácido clorídrico, bromídrico, e iodídrico. Esses gases são borbulhados em solução de sulfito de sódio, que absorve todos os produtos de combustão e reduz todos os halogênios, oxaletos, né, que foram formados para haleto. E aí você determina como haleto de prata, você pode precipitar ou fazer volumetria de precipitação ou gravimetria. Então, por exemplo, o cloro, todo o cloro contido na sua amostra vai ser convertido em Cl2, HCl, HOCl. Isso vai ser borbulhado em uma solução de sulfito de sódio. Nessa solução de sulfito de sódio, o cloro, clorito, tudo vai ser convertido em cloreto. Terminou o processo, você pode determinar o teor de cloreto nessa solução, por exemplo, titulando com uma solução de nitrato de prata. Sabendo quanto tem de cloreto lá, você calcula o teor de cloro. Então, isso aí também já foi muito usado para determinar o teor de halogênio em amostras sólidas. Nitrogênio e oxigênio já demandam um esquema um pouquinho diferente para serem quantificados em tubos de combustão.
Para você quantificar nitrogênio, você tem que usar o procedimento de Dumas, método de Dumas. Você vai usar um tubo de combustão, mas nesse caso você não vai usar O2, você usa CO2 como gás lá de fluxo, né? Você mistura sua amostra com óxido cúprico em pó, que é um oxidante, aquece ela sob um fluxo de CO2, carbono da sua amostra vira CO2, o hidrogênio vira água e o nitrogênio que lhe interessa vira óxidos de nitrogênio. Esses óxidos de nitrogênio você recolhe borbulhando o gás em solução de hidróxido de potássio. Esses óxidos de nitrogênio vão todos formar HNO3 ou HNO2, são monoácidos, eles vão neutralizar parcialmente o KOH. Terminou o processo, se você saber a concentração inicial do KOH, você sabe a concentração depois do processo, né? A diferença é o KOH que foi consumido pelos ácido nítrico nitroso formado na oxidação aqui controlada do composto que você está determinando. Então dá para você calcular o teor de nitrogênio. E para determinar o teor de oxigênio, você também vai usar o mesmo hardware, o mesmo tubo de combustão, só que também uma estratégia um pouquinho diferente. Você pega a sua amostra, mistura com carbono em pó, finamente pulverizado, que é um redutor, passa um fluxo de hidrogênio, você também não pode usar oxigênio, pode usar hidrogênio, que é redutor, e aquece a amostra. Nessas condições, né, todo o oxigênio contido na sua amostra vai ser convertido por ação do carbono redutor em monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono ele vai ficar misturado no hidrogênio, que é redutor, mas relativamente inerte, e você passa ele por um tubo contendo pentóxido de iodo. O monóxido de carbono reage com o pentóxido de iodo, formando CO2 que vai embora é iodo. Terminou o procedimento, você titula esse material, você pega isso aqui, dissolve em uma solução de Ki, vai formar que ele tem um triiodeto, né, aquele em 3-, e titula com tiosulfato de sódio e amido. Então você termina o negócio volumetricamente. Então você converte todo o oxigênio da sua amostra a CO, o CO é absorvido em pentóxido de iodo, formando I2, 5 moléculas de CO formam uma molécula de 2, aí você titula uma alíquota desse material para descobrir quanto formou de I2. Então, todas essas variantes, né, permitem você usar esses tubos de combustão para determinar quantidades macro de elementos voláteis em amostras. Uma outra estratégia para você fazer abertura de amostras por combustão para determinação de elementos voláteis, essa já um pouco mais adequada para elementos em nível de traço, é usar o chamado sistema de Schrödinger, o chamado frasco de Schrödinger. Isso aqui até hoje é a técnica padrão para a gente fazer determinação de enxofre e halogênios em óleo mineral, em derivados de petróleo. É um frasco de Schrödinger, né, um sisteminha, parece um Erlenmeyer, um tampa de rosca. Ele funciona de uma forma muito simples, né? Você pega a sua amostra, pesa a sua amostra, geralmente é a mais adequada para óleo mesmo. Você pesa a sua amostra em uma tira de papel. Então você corta uma tira de papel apropriado para essa aplicação de teor de cinzas residuais muito baixo, de alta pureza, né? Você pesa a sua amostra diretamente nessa tira de papel que já foi pré-cortada, nessa forma que está mostrado nesse diagrama. Aí você dobra, faz um origami, né? Você tem corte, você vai dobrando ela e você termina com uma tirinha ensanduichando aqui a sua amostra, que ficou presa aqui no meio, né? A sua gotícula de óleo, por exemplo. E, previamente, você pega o frasco de Schrödinger, coloca uma solução absorvente aqui no fundo, essa solução vai variar a natureza da solução dependendo do elemento que você quer determinar, que a gente vai falar mais para frente. Você enche esse frasco com oxigênio puro. Imediatamente você vai pega uma tampa de rolha específica, que ela tem uma barquinha de platina, coloca essa tirinha na barquinha de platina, deixa essa língua para fora, coloca o bolinho lá que tem a gota de óleo aqui dentro, com a tirinha para fora,
Isso é um negócio feito manualmente, depende da habilidade do operador. Aí você acende, você começa a queimar essa tirinha e fecha isso aqui. O que vai acontecer? A atmosfera lá dentro tem oxigênio puro, isso aqui vai queimar de forma rápida, de forma bastante intensa, né? Você fecha e vira na mesma hora. O material vai queimar imediatamente, é uma queima bem vigorosa, o negócio parece um flash de lâmpada, né? Heteroátomos, como enxofre, fósforo, vão ser todos oxidados e, dependendo da solução que você usou aqui, os gases vão ser absorvidos. Por exemplo, esse sistema é mais usado para determinação de enxofre. Nesse caso, a solução que você coloca lá é uma solução de nitrato de bário acidificada com HCl. Então, no processo de queima, o enxofre vai ser convertido a SO2 e SO3, vai ser absorvido pela solução de sulfato de bário, vai formar de nitrato de bário, vai formar sulfato de bário que é insolúvel. Terminou o processo, você tem duas alternativas. Você pode tentar determinar gravimetricamente o teor de sulfato de bário, você filtra e pesa, ou então você titula o bário em excesso com uma solução de EDTA. Se você sabe a concentração inicial, você sabe a concentração final, a diferença é o bário que foi consumido para precipitar o sulfato de bário, e você consegue determinar o teor de enxofre. Para óleo, para materiais combustíveis, é muito fácil você fazer essa determinação. Dependendo do material que você for determinar, você pode ter que misturar aditivos, né, na sua amostra para facilitar a queima. Por exemplo, se for um material halogenado, por exemplo, um PVC, que você quer determinar enxofre, você mistura ele com parafina, decalina, açúcar, nitrato de sódio, nitrato de potássio, que aí ele vai queimar completamente. Se for teflon, por exemplo, organofluorados, clorato de potássio, peróxido de sódio, aí ele vai queimar e o enxofre vai para a fase gasosa. E assim por diante, né? Se for material biológico que não queima, você mistura com açúcar, que o açúcar queima fácil, um organobromado, que você quer ter no teor de enxofre nele, também mistura com açúcar e assim por diante. É mais usado realmente esse sistema de Scheninger até hoje para você determinar enxofre em derivados de petróleo. Então você pega lá uma gota do seu óleo mineral, dos seus asfaltenos, do asfalto, você pesa diretamente naquela tirinha de papel, queima ela dentro do frasco em atmosfera de oxigênio com solução de nitrato de bário, e depois titula, faz uma retrotitulação, uma titulação de diferença do bário que sobrou livre na solução. E aqui, de novo, né, também existe toda uma tecnologia para fazer combustão assistida por micro-ondas, mas nesse caso é em sistemas fechados. O que a gente mostrou antes era um sistema aberto, né, micro-ondas, sistema aberto. Somente um cadinho, você jogava no micro-ondas e queimava o ar. Você pode também ter sistemas fechados para combustão assistida por micro-ondas. Esses sistemas são muito interessantes, são muito usados, né, para fazer determinação de elementos traço em amostras de matrizes bem resistentes à oxidação, principalmente polímeros orgânicos, materiais orgânicos que são de difícil eliminação. Você pode usar a combustão assistida por micro-ondas em sistemas fechados. Então você pega a sua amostra, você coloca ela numa cápsula de quartzo junto com soluções absorvedoras que vão absorver lá os vapores formados para você fazer depois a determinação dos heteroelementos. O pellet, uma pelota lá da sua amostra, né, feita em papel de filtro, né, cerca de 20 miligramas no caso desse sistema, prensado junto com nitrato de amônia para facilitar. Então você pega o seu polímero em pó, prensa com nitrato de amônia, enrola no papel de filtro, coloca isso dentro dessa bomba de Teflon de alta resistência mecânica, com alta pressão de oxigênio, não pode ser aço, obviamente, porque vai estar em micro-ondas. Aí você coloca isso aqui dentro de um forno próprio de micro-ondas, joga micro-ondas lá dentro, certo? E o material queima sob a atmosfera de oxigênio por indução com micro-ondas. Então são sistemas mais adequados para determinar materiais para determinar elementos traços em materiais
de difícil oxidação. Bom, finalmente, uma abordagem muito parecida com a de combustão em sistema aberto ou fechado, né? É aquela envolvida no chamado método de Quedal para determinação de nitrogênio, que até hoje é o método padrão para você determinar macro quantidades de nitrogênio, principalmente em amostras de origem alimentar. Na verdade, o método Quedal não envolve oxidação, envolve redução em sistemas fechados em ambiente ácido, em amostras acidificadas. É um método já bem antigo, já de 1883, é padrão, é STM, é BNT. Quem trabalha com análise de alimentos certamente já deve ter usado. É a forma mais comum para você determinar teor de proteína em amostras biológicas. Proteína não determinação de proteínas individuais, determinação de teores totais de proteína em carne, em peixe, em leite. É uma determinação indireta. Você determina o teor em nitrogênio elementar e converte teor em nitrogênio em teor em proteína por fatores de conversão que dependem da amostra. Então, uma amostra de carne, você sabe que, em média, as proteínas da carne têm tanto por cento de nitrogênio. Aí você estima aproximadamente o teor em proteínas naquela amostra de carne, sabendo o teor de nitrogênio. Se for uma amostra de vegetal, é um tipo de proteína diferente, vai ser outro fator. Então, geralmente, você opera assim. É um negócio que é sujeito a diversas a, a erro, não é uma determinação totalmente 100% exata, mas é tão simples que até hoje é usado, dá um bom teor. Dá um bom teor, uma boa ideia do teor de proteína de um monte de materiais, principalmente se vai sempre o mesmo material, as variações são reprodutíveis. E também para determinar nitrogênio em plantas, né? Para avaliar o estado nutricional. Você usa um chamado frasco Quedal, né? É simplesmente um tubo, um balão com um pescoço maior. Né? Então é um balão de pescoço grande ou tubos de decomposição. Nesse método Quedal, o que você faz? Você pega a sua massa de carne, por exemplo, você seca ela, desidrata ela, às vezes isso não é nem necessário, você mistura com ácido sulfúrico, sulfato de potássio e algum catalisador. Muitas vezes é usado sulfato de cobre, sulfato de mercúrio, oxigênio, níquel Heney, que não está listado aqui, mas é o mais prático. Níquel Heney é uma liga de níquel em pó. Então você mistura tudo isso aí, coloca naquele frasco, aquece. Nessas condições, o nitrogênio em amidas, aminas, aminoácidos, proteínas, ele é reduzido a íon amônio. Então, depois de um certo tempo, a amostra se decompõe redutivamente e o nitrogênio é convertido em um amônio, de forma quantitativa. Terminou o processo, com a solução está límpida, né? Quer dizer, tudo foi decomposto, se resfria e você vai adicionando base, tipo NaOH, até o pH ficar maior que 7, até ela ficar alcalina, você neutraliza esse ácido que tem aqui. Nessas condições, o amônio vira amônia. E aí você destila a amônia, você separa a amônia por destilação em um sistema fechado e coleta essa amônia em uma solução de ácido bórico, forma borato de amônio, e aí você titula esse ácido bórico com HCl. Então é um procedimento que parece complexo, mas na verdade existem sistemas semiautomáticos que fazem isso. Você pega a sua massa de carne ou de outro material qualquer, de tecido vegetal, mistura com os agentes necessários, ácido sulfúrico, sulfato de potássio e o catalisador, que pode ser níquel de Heney, pode ser sulfato de potássio, aquece aquilo lá sob refluxo por algumas horas, o nitrogênio vira um amônio, você neutraliza a solução, alcaliniza e destila, e aquece e recolhe o destilado. Você recolhe esse destilado numa solução de ácido bórico padronizado e titula o ácido bórico que sobrou. E aí você consegue fazer uma determinação do teor de nitrogênio e indiretamente do teor de proteína daquele material. Por ser um método muito usado em rotina para você determinar, fazer controle de qualidade de carne, de produtos de carne, embutidos, de cereais, de qualquer material alimentício que tenha base proteica, né? Existem sistemas multifrasco que permitem você preparar um monte de amostras ao mesmo tempo, aquece, faz aquele aquecimento de refluxo
das amostras junto com a solução ácida e catalisador para você depois destilar, separar a amônia titular para determinar o teor de nitrogênio. Finalmente, né, existem abordagens onde você usa alta pressão para poder acelerar a decomposição oxidativa de matrizes orgânicas sem perda de constituintes voláteis. A gente, algumas aulas atrás, falou das diversas extrações assistidas por fluidos pressurizados. Aqui é paralelo. Você, essencialmente, coloca a sua amostra em um sistema fechado a alta pressão, aumentando a temperatura com oxidantes, ácido nítrico ou outros oxidantes. Nesse caso, você tendo alta pressão, você pode aumentar a temperatura acima do que você poderia ter a pressão atmosférica. Alta temperatura vai fazer com que as reações sejam muito mais rápidas. Geralmente, um aumento de 10 graus Celsius num sistema duplica a velocidade da reação, grosso modo, principalmente reações de decomposição ácida. Então, reações de decomposição que seriam muito lentas à pressão ambiente em sistemas abertos, nesse caso aqui, se processam de forma muito rápida. O procedimento mais tradicional para fazer isso aí, para você determinar elementos voláteis, por que voláteis, né? Porque num sistema aberto, mesmo com a temperatura menor, você iria perder esses elementos por volatilização. Então esse sistema aqui, ele é ideal para isso aí. Além de ser rápido, você não perde elementos voláteis que formam derivados voláteis para aquecimento, porque está fechado. O método padrão, né, tradicional, chama método Icarius, né? Isso aqui é de 1860, um negócio bem antigo, lá dos primórdios da caracterização química de alimentos. Muito desse pessoal aqui, o Carius, Sócrates, tudo o pessoal que trabalhava com química de alimentos, né, que começou a tentar fazer a padronização da qualidade de materiais agrícolas, de produtos agrícolas, produtos animais. Esse método de Carius, ele é muito bom para halogênios. Flúor não, flúor é um problema, flúor é um capítulo à parte na química analítica, é bem complicado. Arsênio, boro, mercúrio, fósforo, enxofre, estanho, que também forma derivados voláteis, telúrio. Então você vai determinar traços desses materiais aqui, desses elementos, em matrizes orgânicas. O método de Carius é uma alternativa boa. Você pega uma alíquota da sua amostra, ácido nítrico concentrado, pega uma ampola de vidro de parede grossa, lacra a sua amostra lá dentro, não é simples de colocar ela aberta, você coloca lá dentro e depois vai no maçarico e fecha, sela aquela ampola com amostra e ácido nítrico. Aí você coloca numa rúfula a 250 a 300 graus e esquece aquilo lá. Deixa algumas horas. Nessas condições, se você tentasse aquecer a amostra com ácido nítrico a pressão ambiente, você não ia passar de 100 graus, né? O ácido nítrico ia embora e os voláteis iam ser arrastados juntos. Nessas condições, tudo fica preso lá dentro, o ácido nítrico permanece essencialmente na fase aquosa, a solução aquosa, e você tem uma oxidação rápida, completa da maior parte dos materiais orgânicos, sem perda dos voláteis, está preso lá dentro. O caso aqui, né, você tem que usar uma ampola de vidro adequada, né? Por exemplo, se você for usar meio grama de amostra, você tem que usar uma ampola de um pouquinho menos de 2 centímetros de diâmetro interno, 6 centímetros, e parede de vidro grossa, 3 milímetros, e 2 a 4 ml de ácido nítrico concentrado. Alíquotas menores de amostra, você já pode usar ampolas menores, parede mais fina. Notem que 2 milímetros, 3 milímetros é um vidro de parede bem grossa, isso é óbvio, né? Se um negócio lá explode lá dentro da mufa, e não vai ser um negócio agradável você ter um tubo com ácido nítrico a 300 graus explodindo em qualquer lugar dentro do laboratório. O tempo aqui de reação é crítico, né? Amostras com matrizes fáceis de se decompor, né? Carne, tecidos animais com baixo teor de gordura, a maior parte dos tecidos vegetais, cereais, cerca de 1 hora é suficiente para destruir toda a matéria orgânica da amostra com 2, 3 ml de ácido nítrico por grama de amostra. Então você coloca 500 miligramas da sua amostra lá dentro, 1 a 1,5 ml de ácido nítrico, lacra, deixa lá 250 a 300 graus por 1 hora, você mineralizou completamente sua amostra. Você tem uma solução onde não tem mais nada orgânico e todo material inorgânico está lá na forma iônica.
Coisas com maior resistência à oxidação, pelo tecido de peixe, materiais gordurosos, corantes. Corantes são materiais muito difíceis de analisar, né? Porque eles são não oxida fácil aquilo lá. Pode demorar até 5 horas e uma quantidade maior de ácido nítrico, até 7 ml por grama de amostra. Terminou o processo, aí tem uma etapa que demanda muito cuidado, tanto sobre o aspecto de perigo quanto de perda de analíticos. Você tem que resfriar cuidadosamente o tubo e abrir. Para abrir esse tubo, né, você tem que, com um cortador de vidro, né, ele está lacrado, uma ampola lacrada de vidro, você faz um risco na ponta, dá uma pancadinha e abre esse tubo, quebra a ponta dessa ampola para poder recuperar o que está lá dentro. Tem que ser feito com o máximo cuidado, porque se tiver pressão ainda lá, você pode sofrer um acidente. E se ainda tiver morno o negócio, dependendo da temperatura, você pode perder voláteis. Aí você transfere cuidadosamente o conteúdo para um frasco para operação e você dá procedimento à análise. Geralmente você pode ir direto para o seu espectrômetro de absorção e emissão e fazer lá a determinação do elemento que ele deseja. Alguns compostos orgânicos são de difícil oxidação nessas condições aqui, como orgânulo de boro, bifenilas cloradas, silanos, fluorados, né? Então, se a sua amostra for uma amostra de, não uma amostra natural, né, mas uma amostra de um polímero, uma amostra de um composto orgânico, um produto industrial que contenha essas matrizes, aqui, que não bifenila clorada, não como analito, mas como matriz, né? Aí você vai ter mais dificuldade para oxidar, para abrir essa amostra. Existem vários aperfeiçoamentos dessa técnica de Carius, dessa técnica básica de Carius, que usa ampolinha de vidro lá para fazer a oxidação. A técnica de par, a chamada bomba de par, é até mais usada que a de Carius. A de Carius está um pouco em decadência, né? Já não é tão usada, porque demanda você pegar o vidro, lacrar no laboratório, é algo que é mais arte hoje do que técnica. A bomba de par usa frascos fechados de aço. Então você tem esses frascos chamados de bomba, né? Não bomba de explosão. Espera-se que isso aqui não exploda, né? Um negócio meio pavoroso trabalhar com isso aqui, mas é feito para não acontecer. Né? Você tem um cadinho de parede extremamente grossa de aço inox que você pode selar ele. Você tem uma tampa, né, bem grossa também, uma anilha de material resistente à pressão, temperatura, inerte, né, que é um material parecido que é usado para selar pistão de motor de automóvel. Então você coloca a sua amostra com o oxidante com ácido nítrico aqui dentro, coloca essa tampa aqui em cima, aí tem um conjunto de porca, né, que você vem lá e aperta com uma chave inglesa, né, você tem que ter chave inglesa, você aperta aquilo lá bem apertado e coloca esse conjunto aqui dentro da mufla e deixa aquecendo. A mesma sistemática do método de Carius, mas você não coloca isso aqui numa ampola de vidro, você faz diretamente aqui dentro. Às vezes você coloca um tubo de ensaio aqui dentro, você coloca o material dentro do tubo de ensaio para não colocar diretamente em contato com o aço. A vantagem do uso das bombas de par e das derivativas, essa bomba de par, o nome até patenteado nessa estratégia, existem outras similares, Perkin-Elmer, Berghoff, todas elas têm algumas particularidades, mas essencialmente são frascos de aço lacráveis, né? Elas têm algumas vantagens, bastante, né, vantagens, aliás, em relação ao método de Carius. Isso aqui é um negócio antigo, nota aqui que é 1941 esse artigo. Eles têm muitas vantagens. Você pode ter pressões muito maiores, obviamente, 30 megapascal, 30 bar, você não conseguiria dentro de uma ampolinha de vidro. Essas bombas são feitas de aço, níquel manganês, são feitas de materiais inertes, né, para não ter reação. Você geralmente coloca 3 a 6 miligramas de amostra, você não usa ácido nítrico, você usa peróxido de sódio sólido como oxidante. É parecido com o processo de fusão, 3 a 4 gramas de peróxido de sódio com 3 a 6 miligramas de amostra. Isso aqui é 58 graus, o peróxido de sódio se decompõe, forma oxigênio nascente, que é altamente oxidante. Então, coisas que você não conseguiria decompor numa bomba de Carius, numa ampola de Carius, você decompõe aqui.
polímeros, por exemplo, é um negócio complicado, né, de você decompor. Muitas amostras biológicas, carvão, você determinar metais, traços de metais em carvão, um negócio que é problemático, né, você eliminar essa matriz. E você pode praticamente usar para determinar traços de qualquer analito, halogênios, arsênio, fósforo, boro. O único problema é que você pode contaminar a sua amostra com o material da bomba, com aquele ácido da bomba, porque é um negócio meio complicado de você descontaminar. E, finalmente, né, um aperfeiçoamento final, né, desse esquema das bombas, ou seja, de frascos de alta pressão, você coloca oxidante para ter oxidação acelerada, são as bombas de Teflon, que são mais convenientes que a bomba de par pela sua inércia química, embora elas não aguentem tanta pressão, tanta temperatura, né? No máximo 300 graus a bomba de Teflon. Ela, de certa forma, é intermediária entre a bomba de par e o método de Cares. Você pega a sua amostra, coloca uma ampola de vidro dentro dessa bomba, uma ampola selada, coloca lá o seu oxidante, ácido nítrico, a amostra. Aqui dentro você tem um elemento de aquecimento, sensor de aquecimento, sensor de temperatura, você fecha aquilo lá numa atmosfera de oxigênio. Isso aqui é um anel de ruptura, caso haja problema de excesso de pressão, ela rompe para a bomba de Teflon não explodir. Então, o que acontece? Como você tem 140 bar, por exemplo, aqui, 100 bar aqui, a diferença de pressão aqui, o gradiente de pressão no vidro é só 40 bar. Ou seja, você tem efetivamente uma pressão muito alta aqui dentro, mas sem tanto risco de ruptura. E Teflon é um material inerte. A bomba de Teflon, a grande vantagem dela em relação à bomba de par, que é de aço, de cário, você não tem perda de volatilização, naqueles outros não tem, reação rápida também, mas você tem uma quantidade menor de reagente, quer dizer, os brancos, né, são menores. O que é o branco? Todos esses métodos que você usa oxidante, fundente, você tem que fazer uma análise em branco. Por quê? Porque esses reagentes podem estar contaminados e sempre tem alguma contaminação. Então, se você usou 100 mg de peróxido de sódio para abrir sua amostra, você faz uma determinação em paralelo sem amostra, só usando peróxido de sódio. Analisa em paralelo e desconta o valor do sinal para a amostra em branco do branco da amostra, porque aí você está tirando o contaminante. Não tem contaminação de fonte externa, ela é muito mais limpa. Até 85, né, haviam sistemas híbridos, né? Era um cilindro de aço com Teflon por dentro. Por dentro você tinha um liner de Teflon, você tinha um revestimento interno de Teflon. Hoje acho que já tem bombas de Teflon puro. Bom, essas bombas de Teflon não conseguem uma temperatura tão alta quanto as ampolas de cários, quanto as bombas de par, 170, 180 graus, por causa da limitação do Teflon. Geralmente você precisa de 3 horas, né, para fazer essa reação lá dentro, a temperatura não é tão alta, né? O grande problema é se você usa uma temperatura menor, a quantidade de carbono residual, ou seja, carbono sem oxidar que termina na amostra um pouco menor, você usa mais ou menos a mesma relação lá de ácido nítrico para a amostra dos outros sistemas, só que você usa menos amostra nessa bomba, você pode usar menos amostra desses sistemas de bomba de Teflon, 200 mg, né? A quantidade de amostra que você pode usar é determinada pela pressão máxima que você consegue dentro daquele frasco. Quanto mais amostra, mais CO2, mais vapor d'água, mais óxido de nitrogênio, então maior vai ser a pressão que vai resultar lá dentro na decomposição. Se você colocar 100 mg de carbono puro num frasco de 35 ml, e decompor essa temperatura, você vai ter uma pressão lá de 20 bar. Então já tem um aumento, um incremento na pressão de 20 bar. Você não pode, você tem que maneirar na quantidade de amostra, você explode o material lá. E muitas vezes, né, nessas bombas de Teflon e nas outras bombas de oxidação, você pode ter resíduos, mesmo depois da oxidação, por materiais que não são oxidados, por exemplo. Silicato, sílica, né? Sílica não é decomposta nesse esquema de oxidação. São gramíneas, né? Você vai decompor tecido vegetal de gramínea, cana-de-açúcar, ele tem alto teor de sílica. A sílica vai para silicato, vai ficar lá com um depósito, como precipitado, mexilhões. É muito interessante você determinar elementos traços em mexilhões, em mariscos, né? Porque eles são indicadores da contaminação da água por elementos traços, por cromo, por cádmio, por chumbo. Eles concentram, né? Então às vezes é difícil determinar na água, mas no mexilhão que está lá
quietinho lá, você consegue, mas ele tem alto teor de sílica e vai dar um precipitado no final, né? Então aí você adiciona um pouco de fluoreto de cálcio na sua amostra, vai formar fluorosilicatos que evaporam, né? Ácido nítrico você adiciona, os fluoretos fluorosilicatos são convertidos a nitratos solúveis. Matrizes orgânicas com muita gordura, né? O grande problema é que a oxidação forma ácidos ciclodicarboxílicos, né? Por exemplo, o ácido linoleico e seus ésteres formam o ácido 1,2-ciclopropano de carboxílico, que é estável e fica como resíduo, né? Então aí você tem que tomar um certo cuidado, né? E amostras com alto teor de proteína e aminoácidos, né? Se formam ácidos nitrobenzoicos, que vão interferir na determinação, em algumas determinações eletroquímicas e na espectrometria atômica, a radiação de fundo não específica. Então tem que tomar esses cuidados nas decomposições por oxidação. Muito bem, o que a gente poderia falar sobre esses métodos para abertura de amostra para análise inorgânica era isso. Existe toda uma tecnologia por trás disso, existem extensos estudos, eles puderam dar um curso inteiro sobre isso aí, mas de certa forma é um corpo de conhecimento menos sistematizado ainda que o corpo de conhecimento das análises orgânicas, né? É muito mais descritivo do que fundamental. Então aqui dá para ter um bom exemplo do que pode acontecer. Então hoje a gente encerra, fecha a programação da disciplina. Poderemos eventualmente acertar aulas extras, caso a turma deseje, para sanar certos pontos específicos, mas de modo geral a gente encerra aqui. Então por hoje é só, até mais. Então.